Acorda! E disse Deus: E é igual a MC ao quadrado no jutsu. E houve Efatá. Que os gregos, os elfos e todas as pessoas da Terra-média que encontraram com o Senhor Ilúvatar entenderam que no princípio havia trevas sobre o abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: Tu não entende parábolas, pois está com o coração endurecido. Mas tu, que entende o que eu quero dizer, lhe é permitido ouvir, porque você ouviu quando eu te disse lá atrás: deixe vir a mim as criancinhas. Assim diz o Senhor. Todo conto infantil inicia com algo, com uma pedra de tropeço. E dependendo como você enxerga essa pedra de tropeço, ela te leva para um caminho ou para um outro. Existe uma carta no tarô que ela é desenhada de duas formas diferentes, por dois artistas diferentes. Um mostra uma mulher segurando um leão pela boca. Eu não sei o nome dessa carta, ok? Eu só sei que ela existe. Segurando um leão pela boca. E na outra, a mesma imagem da mulher tá tipo segurando o leão, mas ele teve a sensibilidade de mostrar que ele está dominando aquele leão pelo carinho. É a mesma carta com simbolismo diferente. Nós somos alma, espírito, mente, o corpo é o veículo de tudo isso aqui que faz a gente ter essa experiência. O universo é um grande corpo onde somos membros, átomos, órgãos. E o que me separa de você é este vaso que Deus chamou de Adão e Eva, tirado da costela, porque às vezes esquecemos que a costela é tudo isso aqui, e aqui também é. No filme Scrooge, a família, onde tem um cara muito sistemático, que impede a filha de fazer um monte de coisa e aprender sobre a vida, tem que encontrar o namorado dela, que leva a vida só mais de boa, e começa a falar: vamos reinterpretar as histórias. O Walt Disney era maçom, e o seu celular foi criado lá atrás por um cara chamado Steve Jobs, que teve que pegar ideias daqui, ideia dali, juntar numa coisa, numa manopla do infinito, e dar um estalo de Tony Stark, para que informação em algum momento pudesse circular livremente, pelo menos por um certo momento, até que Nabucodonosor preste mais atenção do que os hebreus e use os contos infantis para te prender no Egito simbólico da hipnose e da manipulação das massas, onde não se chicoteia mais nas costas, mas através do medo daquele chicote estralar, que já foi mostrado como foi com Jesus e Tiradentes picadinho por aí. Tiradentes tem esse rosto meio de Jesus, mas ele tinha mais ou menos uma cara de brasileiro. Foi simbolizado pelo artista por
motivos talvez europeus, talvez para mostrar um Jesus, já que todo mundo estava acostumado com a imagem de Da Vinci, sendo que Jesus tem mais cara do Jonathan Roumie do The Chosen, que é judeu, tem descendência judia. Eu sou o que sou, disse Jesus a Moisés na caverna de Platão, fumando um baseadão que só foi proibido nos anos 1900 e alguma coisa por países mais hipócritas. Mas antes disso, era circular que as pessoas se comunicassem com o infinito através de alguma erva sagrada para os índios. O tabaco, a cannabis, a folha de coca, a cachaça são sagradas para os índios e para Jesus também, que transforma, dá sabor na festa. Beba com moderação. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu em trabalhar, que foi o que Deus mandou Adão e Eva fazer depois que Jesus veio se apresentar e disse: eu sou o que sou, e tu me crucifica numa cruz, sendo tu tão hipócrita quanto eu por entrar na sua religião e jogar tudo da torre de Babel abaixo, porque a casa do meu pai é casa de oração. Então faz o seguinte, sai todo mundo dessa igreja, vamos mandar todo mundo na rua e ora no seu quarto. É um novo entendimento, um novo mandamento. Ah, mas às vezes é pelo antigo, às vezes é pelo novo, depende da onde o seu pastor quer colocar a vírgula, porque o padre já sabia lá atrás que o hebreu, a língua hebraica, não tem pontos nem vírgulas, e onde você põe pontos e vírgulas, você muda toda uma história. Luiz Bassi, Datena, Patrícia Bravanel, que hoje ainda permite que topa tudo por dinheiro. Mas por que fala por metáforas e parábolas? Se teu Deus é a filosofia, então a sua atitude deve ser a ação. Mas se a sua filosofia são apenas falácias, então o seu Deus é a vaidade e a corrupção. Este textinho, esse último, escrevi numa folha de papel, para não esquecer. Porém, quando saquei os meus 42 anos atrás de entender, lembrei do Guia Plácido, do documentário Humano, que guia Alan Stillman para fora do seu eu mundano, que Jesus abandonou ao sair desse sistema, em sentar nas esquinas onde Sócrates e outros filósofos faziam a sabedoria gritar, dizendo: olha, é mais simples o caminho que você tem que andar. Jesus chegou na Terra e Roma já tinha construído coisas que dava para fazer uma grande civilização. Porém, como lá na Torre de Babel, Deus teve que descer para dar uma nova lição. E nessa nova lição, as línguas foram confundidas, assim como lá no Antigo Testamento, já que o ser humano gosta de histórias repetidas. Diz a lenda que o herói de Mil Faces de Joseph Campbell vem lá da Idade da Pedra, quando ainda desenhávamos nas paredes das cavernas. Platão criou uma grande metáfora, e se aprisionamos dentro dessa tábua, dentro dessa pedra.
A filosofia, ela só é válida quando aplicada. E a filosofia é viver cada dia de acordo com o que ele é. Se hoje Deus te pede mais sabedoria, é porque lá atrás os cavalos deixavam bosta pela cidade e antes andávamos a pé. Porém, o petróleo foi só uma parte desse processo. É necessário pegar as coisas que já sabemos e fazer esse mundo andar para frente de uma forma que ele também nos comporte. Porque o universo é um grande corpo e a Terra também sente. Quando derramamos nossas lágrimas de um serviço que não gostamos, ou sangue de um outro animal, um ser humano. O animal ainda é mais difícil de tirar neste momento, tudo existe um processo. Porém, se vamos matar o bicho, que todo o bicho comamos. Afinal, vai existir muitas pessoas que vão falar que o chiquenitos é todo processado. Porém, meu amigo, em caso de falta de energia, pelo seu irmão, você vai ser comido e triturado. Porque hoje ninguém sabe mais pescar, ninguém ensina mais ninguém a plantar. E quando alguém quer ensinar, ninguém tem um interesse, porque aqui nessa terra a minha galinha come, ali o vizinho rouba. Mas tudo que falta é interesse. E entender que na primeira página da Bíblia, no primeiro capítulo, Deus criou tudo e disse. E no final, viu Deus que tudo era bom. Se a sabedoria estava com Deus desde o princípio, e o homem, nós, ele diz, nós, criemos o homem à nossa imagem e semelhança, talvez até Deus, em algum momento, foi pó. E essa sabedoria que estava com Deus criou coisas com formas, porque é o homem que enxerga linhas retas e hoje está se prendendo dentro de suas próprias descobertas. Porém, Deus diz: eu sou o que sou. Não há necessidade de brigar, pois eu me apresento aos meus filhos do jeito que eles possam entender, do jeito que eu consiga falar. Porém, estou nessa eternidade sozinho, porque vocês estão olhando pedras douradas no chão. Enquanto ali na esquina pessoas dormem pelo chão, enquanto Roma já construiu todo o sistema de saneamento, de saúde, mas não quer com você dividir. Que Deus é nossa imagem e semelhança, e nós somos a sua imagem e semelhança. E a imperfeição foi o seu pastor, foi a ciência e foi a política. Que fez você se ver assim. Cada escolha te leva para um lugar dessa perfeição. Às vezes para a luz, às vezes para a escuridão. E disse Deus: façamos o homem. E lá no final disse: vi tudo, viu Deus que tudo que criou era bom. Faça chuva ou faça sol, um novo dia irá nascer.
Basta olharmos para aqui dentro antes de tentar o nosso amigo transformar. Pois a transformação, ela vem no Evangelho de Deus se fazendo carne, Emmanuel, Deus conosco, para mostrar como é bom mostrar para Zaqueu o cheiro, o sabor daquele almoço. Abraão, quando notou que Deus estava na sua casa, disse: Sara, vamos fazer pão. Deus só chegou, como ele disse, de supetão. Mas ai daquele servo que quando eu chegar estiver batendo nos meus criados. O que farei com esse servo malcriado? Mas tem aquele mordomo que olhou e viu que estava fazendo coisas erradas e percebeu que não conseguiria roubar, pedir esmola. Então ele foi lá e começou a pagar sua dívida com o Senhor. E Deus disse assim: que façamos tudo com amor. E é por isso que ele lavou os pés de Pedro e disse, quando o pé já está lá, quando o discípulo, quando nós tomamos banho, antes de dormir, tudo que está lavado, só tem que lavar os pés para dormir, para descansar. E Deus colocou o homem num grande sono, para que Eva, de dentro dele, pudesse brotar o feminino que está em mim e em você, em homem e mulher, porque somos filhos do masculino e do feminino. E pegamos hábitos de todos esses lados. E basta olharmos para nós e percebemos o quanto estamos acordados. Hoje é dia de festa, por lhe trago as boas novas. Que Deus gosta das mesmas músicas que você. É o pecado que Ele não aprova. O pecado de olharmos para a Anitta, que saiu da velha toca e está em processo de aprendizado, pegando nas mãos coisas que os europeus ali na frente guardaram em suas cavernas. É lógico que talvez a Anitta, se Jesus lá atrás não fosse crucificado, hoje ela fosse mais santa. Mas quando ela faz o show das poderosas, ela está apenas dizendo: quem canta, os males espanta. Existe tempo para tudo. E tudo é vaidade. Disse Salomão, que Jesus diz que é um dos mais sábios. Mas se Deus diz: eu sou o que sou, por que brigas por nomes? Sendo que Ele diz: o homem é um ser sagrado. Eu sei que ouvir que você aí do outro lado é sagrado soou no seu coração como quase uma ofensa. Mas é fatal. Abra-te os olhos e perceba que ser falso consigo mesmo é para Deus o grande pecado, a grande ofensa. Moisés, Natanael, Pedro, Tiago, Maria, Madalena, Marta, Herodes,
Conheço-te desde o ventre da sua mãe, e para profeta te ungi. A vida é tão mais simples. Vem com a gente curtir. Não é sobre prata nem ouro, porque o reino do meu Pai não é deste mundo. E talvez você está esperando um grande banquete, e Jesus quer fazer um piquenique numa praça, no céu, perto de uma árvore, ali uma escola e aqui um muro. Não que separa, mas para fazer uma sombra, para a gente se reencostar. Porque Jesus andava descalço. E ele disse: eu sou o que sou. E foram os falsos que vieram a crucificar. Mas Jesus, por que fala em parábolas? Porque a eles é dado entender os mistérios do reino dos céus. Mas a outros não, porque eles estão com o coração endurecido. Quando tememos, quando mentimos, o nosso corpo endurece, enrijece. E até cagar fica mais difícil. Mas se você não soltar, não ser como Tiago nos ensina, que olhar para dentro de nós é nossa verdadeira sina. Se tem inveja no seu coração, não minta contra a verdade. Disse em outras palavras Sócrates e Platão. Mas se Nietzsche foi considerado louco, então por que prefere Nietzsche a Jesus? Mas se Nietzsche defendeu algo até uma certa fase da sua vida e depois começou a se comportar estranho, será que ele só não encontrou Jesus? E não tinha ninguém naquela época que entendia línguas estranhas para entender que ele só estava mais feliz e só queria morrer em paz? Porque às vezes temos velhinhos dentro de casa que só querem paz, amor, e eles se suicidam e destroem todo mundo na família quando chegam ali no fim e descobrem que aquele amor dos filhos ele não recebeu. Ele percebe que aqueles que estavam ao meu redor, que eu criei, só querem o que é meu. Então ele enlouquece e fala: que se dane, entrego tudo para Deus. E sofre no umbral, porque entende também tudo que perdeu. Que no final é tudo vaidade e pedras preciosas, que lá no túmulo não vão servir para nenhum propósito, pois o reino do meu Pai é feito de uma prata e um ouro que você não consegue entender, que é o abraço amigo, que é a poesia, a história sem fim. Que muitos outros artistas entenderam, mas você não quer ver. Eu vou ler com as palavras do autor, dedicado a todas as psicólogas, psiquiatras desse mundo. Eu vou começar com Jesus, com a Bíblia. Neste livro, O Alquimista, de Paulo Coelho, que dá título ao nosso canal. Indo eles pelo caminho, entraram em um certo povoado. E certa mulher chamada Marta, Senhor Borgo, Dona Aline de Linise,
Marcelo Hessel, hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, que sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se Jesus e disse: Senhor, não te importas de que fique eu a servir sozinha? Ordena a minha irmã que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Maria, entretanto, escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, na Bíblia, e no Alquimista, da bruxa que seria crucificada, se alguém não viesse aqui e lesse isso aqui. Mas agora eu vou ler na palavra do autor. O alquimista pegou um livro que alguém na caravana havia trazido. O volume estava sem capa, mas conseguiu identificar seu autor, Oscar Wilde. Enquanto folheava suas páginas, contou uma história sobre Narciso. O alquimista conhecia a lenda de Narciso, um belo rapaz que todos os dias ia contemplar-se sua bela beleza num lago. Era tão fascinado por si mesmo que certo dia caiu do lago e morreu afogado. No lugar onde caiu, nasceu uma flor que chamavam de Jacinto. Narciso. Mas não era assim que Oscar Wilde acabava sua história. Ele dizia que quando Narciso morreu, vieram as Oreiades, deusas do bosque, e viram o lago transformado num lago de água doce e um cântaro de águas salgadas. Por que choras as Oreiades? Perguntaram as deusas do campo. Choro por Narciso, disse o lago. Ah, não te espantas que chore por Narciso, continuaram elas. Afinal de contas, apesar de nós todas sempre corremos atrás de Narciso pelo bosque, você era o único que tinha a oportunidade de contemplar a beleza de Narciso de perto. Mas Narciso era belo? Perguntou o lago. Quem mais do que você poderia saber disso? Responderam surpresas as fadas do campo. Afinal de contas, eram em suas margens que eles se debruçavam todos os dias. E o lago ficou algum tempo quieto. Por fim disse: eu choro por Narciso, mas jamais havia percebido de que Narciso era belo. Choro por Narciso porque todas as vezes que ele se deitava sobre minhas margens, eu podia ver no fundo de seus olhos a minha própria beleza refletida. Que bela história, disse o alquimista. Isto é uma porta de uma igreja onde o rapaz está dormindo. Simbolicamente, vamos lá. A igreja ela tem 2 colunas, uma de cada lado. Que quem fez quis fazer um simbolismo naquilo igual a pirâmide, que significa poder, masculino. As 2 colunas da igreja, então vê uma igreja de frente, né? Tem as duas torres, né? Nossa, nunca tinha pensado nisso. O domo
em cima, né? E aquelas formações que a igreja tem. Então, o domo significa a mulher grávida. As duas colunas significam a perna. Quando entramos na igreja, entra o espermatozoide e sai um novo homem, uma nova criança, uma nova vida. Duas colunas, a barriga da mulher, as duas colunas da mulher, as duas pernas. Então vamos lá. As duas colunas significam a mulher de perna aberta para nascer o filho. O domo significa a barriga da mulher, de Maria. A porta só pode ser o quê? Só pode ser o quê? Na guerra de Kurukshetra. O rapaz se chamava Santiago. Estava começando a escurecer quando chegou com seu rebanho diante de uma velha igreja abandonada. O teto tinha despencado havia muito tempo e um enorme síncromo havia crescido no lugar que antes abrigava a sacristia. Uma grande árvore que Nabucodonosor o anjo tem que cortar de Nabucodonosor. Resolveu passar a noite ali. Fez com que todas as ovelhas entrassem pela porta em ruínas. Então ele colocou algumas tábuas de modo que elas não pudessem fugir durante a noite. Não haviam lobos naquela região, mas certa vez um animal havia escapado durante a noite. E ele gastara todo o dia seguinte procurando a ovelha desgarrada. Leiam O Alquimista, vocês vão entender muito sobre simbologia. Vão começar a entender que existem sinais. Esse livro apareceu na minha vida através de sinais. Onde eu estava desistir de tudo, que é o que o próprio alquimista fala que tem que fazer, desistir de tudo. E aí Deus começou a colocar coisas que tinham mais a ver comigo naquele momento para entender a Bíblia, ok? Eu fugi desse livro 3 vezes numa biblioteca, ele apareceu na minha frente 3 vezes, em dias diferentes, em instantes diferentes. Eu falei, tem que levar. Foi a primeira vez que sincronicidade eu notei que realmente existia. E quando eu fui pegar na biblioteca, não era de ninguém. Não era da biblioteca, deixaram lá. Esses dias eu finalizei umas coisas que precisava. Apareceu o teclado que Deus falou, vende que eu te arrumo outro, junto com a fonte daquele computador que eu falei pra vocês que eu achei por aí, mas estava sem fonte e hoje ele funciona. Eu só preciso colocar um HD agora que eu usei aqui no meu para ter mais espaço para fazer vídeos para vocês. Levei para casa, aprendi sobre sincronicidades, finalizei um ciclo, queimei, joguei o anel, vou jogar simbólico na frente de vocês qualquer dia aí, numa fogueira da perdição, mas o meu anel em si, que tanto me incomodava, eu joguei porque eu descobri que Deus se chama Eu Sou Que Sou, e disse para a samaritana, não é espírito, não é no templo nem no monte, mas em espírito e em verdade. Amarás ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não é muito difícil, não precisa ir para Marte para descobrir que Deus deixou essa lei. Dela se resultam mais 9, mais 10, mais 9, né? Eu acho, bom, mais algumas, poucas, que Deus veio explicar, Jesus veio para explicar, e os evangelhos que não entraram na Bíblia, que foram encontrados por aí, na biblioteca do Mar Morto, nos pergaminhos do Mar Morto, na biblioteca de Nag Hammadi, né? Diz que Jesus só ensinava ali na região do primeiro mandamento. A região do primeiro mandamento tem o segundo também, que é amar o seu próximo. Amarás seu Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. E todas as leis com incisos que a sua igreja, que a sua religião e o sistema põe, é você. Somos nós, seres humanos, que não aceitamos a vida simples do Éden. Que Deus coloca uma espada inflamada, um anjo com uma espada inflamada, e manda Adão ir trabalhar para não ficar pensando em besteira, para quando ele voltar para casa sendo o que ele é. Ele andava nu antes. Ele veio se esconder embaixo de folhas, aí Deus falou, não, eu vou colocar uma roupinha mais bonita nele, né?
pro diabo, metafórico da cabeça do vizinho, não ficar falando que Deus, que o pai veste mal o filho. Plante uma semente e você vai ver Deus agindo na sua vida, quando você cuida, quando você descuida. Mas se você estiver com Ele, às vezes você vai estar muito ocupado. Ele vai fazer chover na sua horta. O que para muitos vai ser uma tempestade, que vai mexer árvores. Mas para você vai ser o eterno Maktub, que os árabes entendem como está escrito. Eu sou o que sou. Mas quando é que estamos acordados? Bom dia, Namastê. Você aceita Jesus como seu único Salvador? Chegarão muitos e falarão assim: olha, ele tem diabo, ele tem demônio. E Jesus disse lá atrás a lição que esse servo está tentando aprender, que é: se eles expulsam, se Satanás expulsa Satanás por Satanás, como o reino de Satanás poderá existir, continuar, subsistir, se eles se destroem por dentro? Traduzindo para vocês o seu inimigo, ele se junta ao outro inimigo para te derrotar, mas depois eles se matam entre si. Jesus, por falar essas palavras, foi crucificado. E você? Está acordado? Te peço mais que um like hoje, um curtir, um compartilhar. Eu te peço para escutar o que Deus tem para te falar através de mim. A religião pura, imaculada para com Deus, é visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. Não cuideis do apocalipse de amanhã, que só significa revelação. Cuideis do dia de hoje, porque no dia de hoje você pode pegar a sua comidinha, o seu trabalhinho e pôr um pouco do seu amor e do seu coração. Deus é paciente e diz assim: o machado está a postos, mas ainda não bati na árvore. Venha. Eu sei que você errou. E eu não vou te chamar de covarde. Porque a sabedoria é o ato de saber que neste cartão eu confiei que aqui entraria dinheiro. E depositei a minha fé. E hoje eu sei que é pouco, mas dá para um dia inteiro. Que é assim que maná, que Deus ensinou ao povo naquele deserto. Que às vezes mais vale um pãozinho feito na pedra do que fazer da nossa vida mesmo um inferno. Quer ter uma medida do inferno que você vai? Enxergue sua vida e vê que no fundo sou eu em mim, você em você, que nos trai. Mas a sabedoria estava com Deus desde o princípio. E quem faz linhas retas é o ser humano. A árvore, o horizonte, é muito difícil encontrar algo realmente plano. E a sabedoria estava com Deus desde o princípio. E sem ela, nada do que foi feito se faria.
Você hoje seguiria, curtiria, compartilharia, aceitaria um servo de Jesus na condição de servo de Jesus? Certa vez, Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim: olha, vai, leva quase nada, leva uma sandália, pouco dinheiro na bolsa, e ali eu te sustentarei. Não falo por falar, como diz o nosso amigo Yuri Nishida, profeta da banda Granada. Quando eles voltaram, eles falaram: cara, até o demônio eu vi cair do céu e não me faltou nada. Então é isso, vai, prega pelo mundo. Quero deixar um recado. Yuri Nishida, a sua vida não era nem o NX0 e nem o Granada. O Glória muito menos. Você, com Deus, é o seu próprio escudo e a sua própria espada. Eu sou o que sou, o que você queria ser. Nada mudou. Eu sou o que sou, não sou você. Bom dia. Namastê.